Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Pausa Saudável, vamos falar sobre saúde. Dessa vez, vamos falar sobre fonoaudiologia, que, se vocês recordam bem, a Vivi esteve aqui e ela falou super bem, até me fez emocionar no dia, porque a gente falou sobre transtorno do espectro autista. Eu tenho vários amigos com essa condição. E aqui hoje nós temos o Djalma, que é especialista no desenvolvimento infantil, né, na parte da fala, da linguagem. Muito obrigada, Djalma, por ter aceitado o convite de vir ao Pausa Saudável. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer falar do que a gente trabalha no nosso dia a dia também, poder contribuir, né, com alguma informação de qualidade para as pessoas. E olha só, gente, vocês perceberam o sotaque dele, é quase um primo. Ele é da Bahia, sim, Salvador mesmo? Salvador, terra de Ivete Sangalo, de Cláudia Leite, né, de Asa de Águia. Eu sou das antigas, gente. De Caetano Veloso, Maria... Melhorou, mas eu sou da época do chiclete rodando aí na frente do Farol da Barra. Lançando disco. São muitos ícones baianos, realmente. Assim. Não, é uma terra maravilhosa, não é à toa, né? Que é um lugar assim, de muita alegria, muita paixão. E também você trabalhou em Aracaju, não foi? Sim, eu me formei em Salvador e logo em seguida eu fui trabalhar em Aracaju. Eu fui ser professor substituto da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Fonoaudiologia. E eu morei 2 anos em Aracaju, então estamos em casa aqui. Mas antes de qualquer coisa, Djalma, a gente sempre gosta de ouvir a história das pessoas. Por que fono? Né? O que te atraiu nessa questão do desenvolvimento infantil? E tudo começou aonde, exatamente? Eu sempre gostei muito de me comunicar, de falar, sempre tive muitos amigos. E eu nunca fiz distinção para nada na minha vida, assim. E eu morava perto de... né, que a gente chama de Sociedade Pestalozzi, que na verdade é um centro de convivência, de reabilitação para a pessoa com deficiência. E eu sempre observava as pessoas entrando, saindo e questionava o que eles faziam lá, né, naquele lugar. E quando eu comecei a pensar, suscitar qual seria a minha formação, eu então pensava em medicina, porque eu sabia que eu queria cuidar de pessoas, né? A ideia sempre foi cuidar de pessoas, cuidar do outro. Aí veio na ideia medicina, fisioterapia, enfermagem. E quando eu estava fazendo o curso, eu cheguei a fazer o curso técnico de enfermagem também, uma professora minha falou, você daria um ótimo fonoaudiólogo. E já meio que pesquisava ali, sabia que fono era uma profissão que a profissão do futuro. E nessa onda a gente embarcou. E aí ela falou, eu acho legal você fazer, porque é uma profissão bacana, que pode trabalhar com criança que você gosta e tal. E é uma profissão, você é profissão liberal, né? Então, você não necessariamente estará ligado a uma autarquia ou a algum comando, então você consegue montar seu negócio. Falei, acho que é interessante, vou dar uma olhada. E aí tentei para enfermagem e fono. E físio. E passei para físio e fono. Passei para físio numa estadual e para fonoaudiologia numa privada. Falei, vou fazer fono e vou ver o que vai dar. E acho que não foi um amor à primeira vista, assim, porque a gente entra na faculdade com muitos sonhos, muitas ideias. E eu tinha muito pouca ideia do que era a minha profissão, de fato. Assim, acho que a maioria das pessoas que entravam também tinha muito pouca noção. Né? Uhum. Que também é uma profissão relativamente nova comparada às outras. Sim. Né? Mas eu aprendi a amar a fono, né, na medida com que eu fui aprendendo sobre profissão mesmo, assim. É uma profissão belíssima. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, assim, da minha vida. E você trabalha em consultório atendendo paciente? Sim, eu trabalho com criança, né? O meu público majoritariamente é de criança com deficiências, né, do modo geral, ou seja, criança com transtorno do espectro autista, criança com distúrbios neurológicos, crianças típicas também, faz parte ali da minha clientela. Mas depois que eu fui para Aracaju, fiquei 2 anos na Federal de Sergipe, e aí recebi um convite para trabalhar na clínica de reabilitação em Rio Grande. Passei no concurso federal lá em Rio Grande também. Mas, para resumir, aí, me desfiz disso tudo, montei uma clínica com umas 2 colegas e estou lá atendendo nessa clínica. Essa clínica é só de fono ou é multidisciplinar? É uma clínica multidisciplinar. A gente tem fono, tem físio, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo. Tá faltando nutricionista lá. É verdade. Então, Djalma, já que você adora crianças e eu também, vamos falar um pouquinho desse desenvolvimento, né?
qual é o desenvolvimento padrão de uma criança e quando é que o pai e a mãe podem perceber que aí eu tenho que procurar um fonoaudiólogo? Ainda recém-nascido, no primeiro ano de vida, como é que é esse trabalho? Então, a gente chama, como você falou, né? Existe um padrão, existe uma normatividade. Tudo que faz essa normatividade, a gente precisa ligar um alerta. Assim como existem os marcos, né, motores, por exemplo, para a criança andar, para a criança engatinhar, para a criança correr, existem também os marcos do desenvolvimento da linguagem. A linguagem, a gente entende ela como um complexo mesmo. Então, a gente sabe que o indivíduo ele começa, inclusive, né, a ter troca com o outro, né, que a linguagem nada mais é do que a gente trocar, ainda na vida intrauterina. Então, né, o bebê ele começa a ter essa troca ali desde né, do momento que ele é concebido ali no ventre da mãe, enquanto, claro, existe ali um desenvolvimento auditivo. E, a partir daí, essa criança ela vai, né, adquirindo o seu repertório. Então, desde o momento que ela está ali na barriga da mãe, de conversas que ela escuta no seu entorno, até o momento que ela nasce, né, do seu meio. Então, o que a gente pode observar durante esse período que essa criança nasce, por exemplo? É uma criança que chora muito, é uma criança que chora pouco. Então, todos os extremos eles precisam ser observados. Aquela criança que é muito quieta e aquela criança que é muito agitada. Sim. Né? Então, desde uma criança muito quieta, que pode já ter alguma questão neurológica ali, que está suscitando essa inquietude naquele indivíduo, desde a criança que é muito quieta, que pode ser desde uma alteração neurológica ou até uma alteração auditiva, por exemplo. Né? Então, com quanto tempo que essa criança começa a falar, né? Essa criança olha no olho quando está amamentando. Então, são muitos sinais, né, e sintomas que a gente pode observar ali na criança, né, a partir do nascimento e ir acompanhando ela, né, até o seu desenvolvimento. E para eu perceber, por exemplo, a deficiência na fala, isso é quando a gente começa a ouvir mamãe, papai, água, ou todas as crianças vão ter essa dificuldade e eu só devo ter uma preocupação após os 2 anos? Estou chutando aqui uma idade, mas eu queria que você explicasse. Como eu falei, existem os marcos do desenvolvimento infantil. Para cada etapa da vida da gente, é esperado, né, que você produza determinado som, determinado movimento motor ali. É motor de fala. Então, ali a criança, antes de 1 ano de vida, ela passa pelo período pré-linguístico, né? Que a gente fala do período que antecede a fala, que é quando você olha, você aponta, né? Você observa, você tem expressões faciais. Então, a criança com deficiência, provavelmente, ela já vai ter alguma alteração em algum desses quesitos, né? Então, aí, logo após, a gente começa a ter os balbucios, ali por volta dos 8, 10 meses, que é quando a criança começa a fazer, que a gente chama de consoante vogal, né? Pá, dá, bá, já tem comportamento verbal ali, tá? A criança neurológica, provavelmente, ela vai ter um atraso desse desenvolvimento também. A gente percebe que é uma criança que não comunica, que não olha no olho, que não aponta, né? Que não tem expressão facial. Geralmente é uma comunicação majoritariamente apenas com choro, o que é esperado somente para bebês. E depois desses 10 anos, ali até antes de 1 ano, a criança começa a fazer esses balbucios, e esses balbucios eles vão aumentando de complexidade. Essa consoante vogal que até então era dá, vira dadá. Né? A gente sai de uma consoante vogal para uma palavra, né? E essas palavras, geralmente, elas começam sendo, né, com uma variação muito curta. Por exemplo, são que a gente chama de fonemas bilabiais, né? Que são os mais fáceis de adquirir. Pá, papá, dadá, babá, que são fonemas ali que requer somente o movimento da língua. O movimento do lábio. Sim. E depois que essa criança vai crescendo, essa capacidade óssea e muscular dela também se desenvolve, então ela está pronta para produzir outros fonemas de maior complexidade. Em torno de 1 ano, 1 ano e meio, é esperada quantidade determinadas de palavras, né, e outras características para a criança, a depender da idade que ela esteja. E o que seria disfagia infantil? E como isso afeta as crianças? A disfagia, hoje, ela é uma área da fonoaudiologia, né? O termo disfagia nada mais é do que uma alteração desse fluxo, dessa dinâmica que ocorre entre o alimento, né, entre esse alimento e a boca, até ele chegar no estômago. Então, qualquer alteração que ocorra nesse percurso, a gente chama de disfagia.
E aí a criança, ela regurgita? O que acontece exatamente? Ela vomita se ela for maior? Um dos principais sintomas assim, que a gente observa na disfagia é essa deglutição com dor, que a gente chama de uma deglutição atípica, né? Ou um excesso de salivação, ou uma criança que tosse, né? O maior sinal hoje que a gente observa assim, no paciente disfágico é essa tosse logo após a deglutição. E a gente percebe que é uma tosse que a gente chama de uma tosse molhada, que a gente começa a perceber ali, claro, é um sinal clínico de que esse alimento, esse resíduo, esse líquido, ele não foi para o lugar correto. Está tendo um escape para algum lugar porque não foi para o lugar correto. Então, essa criança ela começa a ter muita tosse, a ter muita celorreia, que é esse excesso de baba. Ela tem desconforto ao engolir, né? E o que essa disfagia pode causar? Desde problemas nutricionais, porque essa criança ela vai deixar de ser alimentada, ela vai deixar de receber ali a quantidade energética que ela precisa para se desenvolver. Então, a gente geralmente, né, faz uma avaliação. A gente tem um exame padrão ouro para isso, a videoendoscopia da deglutição. E a gente faz esse exame para a gente poder observar se existe uma disfagia, em que grau que essa disfagia está. Porque a gente tem também graus, né, vai de leve até o severo dessa disfagia. E aí, a depender de como essa disfagia esteja, existe a reabilitação para cada caso. E em alguns casos, a gente vai precisar de uma via alternativa de alimentação. Que aí é quando entram as sondas, né? Existe de inúmeros tipos, desde sonda nasais até a própria gastrostomia, que é uma sonda que vai direto ali no estômago da pessoa. Sim, na época da faculdade a gente aprende até a aplicar e fazer os cálculos dessas sondas. Mas, sim, não vou dizer a você que eu tenho algum tipo de experiência com esses pacientes em que você atende, crianças principalmente. Mas em hospital, sim, a gente acabou fazendo a execução disso aí. E graças a Deus que existe essa modalidade, né? Porque a desnutrição, ela dificulta qualquer quadro clínico. E o desenvolvimento. Enfim. E essas crianças, quando os pais notam essa disfagia e tudo, quais são as abordagens terapêuticas que a família pode, né, fazer junto com o fonoaudiólogo para que essa criança tenha uma melhor qualidade de vida? A primeira coisa a se fazer é procurar ajuda. Sim. Né? Estou percebendo que está perdendo peso, né? Esse alimento está retornando, existe uma regurgitação, como você falou. Essa criança tosse bastante depois de se alimentar. O volume de alimento é reduzido, ou o tempo que é gasto nessa alimentação é muito prolongado. Né? Então, a gente começa a ligar esse sinal de alerta e procurar ajuda. O profissional capacitado para tratar a disfagia é o fonoaudiólogo, então procurar a ajuda do fonoaudiólogo, procurar o médico pediatra, o seu médico de referência, solicitar, né, questionar essa alteração para eles fazerem esse encaminhamento para o fono. E a partir daí a gente faz avaliações, que a gente, né, dessa avaliação a gente faz o planejamento terapêutico de acordo com a necessidade de cada caso. E os pais podem executar alguma coisa em casa à medida que, né, o que geralmente isso vai depender muito de cada caso, mas em caso de engasgos existe aí, né, os procedimentos para ajudar essa criança a desengasgar, mas é uma coisa que vai acontecer em um período mais agudo, né? Mas a disfagia, ela geralmente, ela se apresenta de forma mais sutil. Né? O engasgo a gente tem rotineiramente, não necessariamente a gente é disfágico porque engasgou em determinada situação. Né? Então, o que é esperado? Que tipo de paciente que geralmente apresenta essa disfagia? Então, pode ser de inúmeros casos, né? Desde um idoso que apresenta Parkinson, um paciente com paralisia facial, uma criança neurológica, uma criança com síndrome de Down. Então, vai depender de cada caso, vai depender do qual foi a situação que fez aquilo acontecer, na verdade. Eu ia até te perguntar, assim, se é comum, né, uma criança ter esse quadro, se ela é neurotípica. É difícil, né? Muito difícil. Geralmente muito é uma difícil. criança que já vem com uma neurodivergência, né? Exatamente. Até porque o nosso corpo, ele é muito bem formado. Deus é bonito demais. Exato. A gente, enquanto bebê, a gente é preparado, inclusive, para poder receber esse alimento, receber esse leite materno de forma
horizontalizada. Sim. Então, se você hoje deitar aqui nessa mesa, tentar beber um copo de água, você engasga. E um bebê, ele se alimenta, né, ali no seio da mãe, ou de uma forma alternativa, horizontalizado, e não tem nenhum desconforto. Que no máximo que a gente geralmente orienta é para tentar dar uma verticalizada após a amamentação. Então, nossa estrutura corpórea é preparada para isso, tá? A nossa tuba auditiva, ela é preparada para isso. Então, o mecanismo da deglutição, ele é perfeito para cada fase da vida. Então, quando há uma dissonância entre esse mecanismo, esse desenvolvimento, acontece a disfagia. E eu posso nascer, ok, normal, digamos assim, a palavra normal não encaixa bem, mas... Típica. Né, típica, e depois eu desenvolver essa disfagia? Sim. A gente nasce, eu e você aqui até então somos típicos, e a gente pode, né, daqui a 2 minutos ter uma paralisia facial, daqui a 2 minutos ter um acidente vascular e acontecer e ficarmos disfágicos. Mas aí a criança, por exemplo, eu tenho um desenvolvimento ok na primeira infância, ali até os 2 anos, e depois por alguma coisa externa... Um trauma crânioencefálico, por exemplo. Do ambiente, né? E isso pode acontecer também de ficar disfágico. Porque hoje eu trabalho na área de nutrição comportamental, então a gente vê muito os diagnósticos psiquiátricos, né? Então, tem um braço da nutrição comportamental chamado psiquiatria nutricional. Eu vejo muitos pacientes com essa dificuldade de se alimentar inseridos no neurodesenvolvimento ali, principalmente no TEA. Eu falei muito sobre isso com a Vivi, porque ela trouxe esse tipo de paciente aqui para a entrevista. E há uma preocupação muito grande na parte nutricional, porque assim, o TEA já tem a seletividade alimentar, que a gente vai falar sobre isso. Exato. E essa dificuldade da monotonia alimentar e tudo, para os pais é muito desesperador. Eu tenho um paciente, né, que agora ele consegue hoje comer outros alimentos, mas ele só comia batata frita. Sim. Mais nada, de manhã, tarde e de noite. E não queria comer nenhum outro tipo de alimento. E olhava a textura, não gostava. Extremamente rígido e seletivo, né? Meu Deus do céu, como era difícil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do desenvolvimento da linguagem no paciente com TEA. E a gente pudesse entrar nessa questão da seletividade alimentar, porque você também trabalha com isso, né? Sim. O paciente com seletividade também, ele pode aí vir de várias vertentes, né? A gente pode ficar seletivo por uma questão psicológica, por exemplo. Existem diversas crianças que são, né, com alteração de desenvolvimento neurológico, que podem apresentar também seletividade alimentar. Ela é bastante presente, né, nos quadros de crianças no transtorno do espectro autista. Mas lembrando, gente, que não é uma sentença, né? Regra, né? Não é uma regra. Nem todo autista vai ser seletivo, Isso. nem toda criança neurológica vai ser seletiva, né? Então, a gente precisa avaliar cada caso, observar cada caso com cuidado, observar qual é a necessidade que essa criança tem, qual a necessidade nutricional, você deve saber melhor do que eu, que essa criança tem. Inclusive, é um trabalho que a gente faz, né? Em conjunto com nutricionistas e terapeutas ocupacionais, porque existem algumas crianças que nos trazem essa seletividade com determinados graus de dificuldade com relação a demandas sensoriais. Então, o terapeuta ocupacional também entra junto com a gente aí faz essa parceria junto com o fonoaudiólogo e o nutricionista para a gente poder tratar esses casos. Existe uma questão um dos sintomas, digamos assim, do TEA, que é a rigidez cognitiva. Então, fazer ele compreender da importância de se alimentar é mais fácil quando é nível 1 de suporte, mas aí quando você tem um paciente nível 2 ou 3, aí é muito complexo, porque, né, a compreensão cognitiva, assim, do ato de comer é complexa. Mas é um desafio que eu gosto de ter, sabe? Eu conheço algumas pessoas com autismo e consegui trazer à luz para elas a importância de se alimentar melhor, né? Mas eu acho tão bonito o seu trabalho, sabe? Porque pouca gente escolhe trabalhar com pacientes. Inclusive, o próximo entrevistado, que da semana que vem, ele tem um trabalho, até um projeto nacional de andar de skate com os pacientes que têm a deficiência, Que né? delícia, legal. E achei muito bacana, até uma coincidência, assim, vir você e vir ele, né? Porque
Isso aqui, gente, é Deus que traz, tá? Deus faz as conexões e as pessoas vêm para o Pausa Saudável. Então, eu não tenho dúvidas de que nada é por acaso e os temas se complementam, Sim. né? Mas vamos lá. Como é que eu consigo, né, fazer esse desenvolvimento na linguagem da melhor forma possível para esse paciente com TEA, comparando com esse paciente que é típico? O que você aplica, né, para fazer essa melhoria nesse Sim. desenvolvimento do paciente com TEA? A terapia fonoaudiológica, ela é, né, a gente chama de padrão ouro, né? Quem trabalha com linguagem, quem trabalha com desenvolvimento de linguagem é o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo ele é preparado para tratar esses casos, seja uma criança que tenha desde um atraso de fala, que fala é diferente de atraso de linguagem. Quando a gente fala em atraso de fala, a gente está falando de ato motor, né? A criança tem um atraso de fala, pode ser por demandas motoras ali, por questões motoras, e pode ser por questões de linguagem, tá? Então, a gente estar capacitado para tratar tanto os transtornos motores de fala, tanto quanto os transtornos de linguagem também. E o autista, ele vem aí, ele pode vir tanto com o transtorno de fala, tanto com o transtorno de linguagem, ou com os dois. Então, a terapia fonoaudiológica, ela traz essa possibilidade, né? Claro que, a depender do caso, né? A depender do que essa criança necessita, a gente traça um planejamento terapêutico e aí vai depender muito de como essa criança se apresenta, em que grau de dificuldade ela está, qual o diagnóstico ela vai ter. É uma criança que só tem um atraso de linguagem, uma criança típica que só tem um atraso de linguagem, é uma criança que tem um atraso de motor de fala, é um autista que vem com esses dois diagnósticos, é uma criança que tem um transtorno específico de linguagem. Então, vai depender do diagnóstico que o fonoaudiólogo vai né, chegar no caso para se determinar ali um planejamento terapêutico. Então, a melhor maneira da gente, né, fazer esse acompanhamento é buscando terapia. Existem hoje... O fonoaudiólogo ele sai da faculdade sabendo, né, capacitado para fazer isso, mas existem diversas especializações aí afora que traz para a gente, né, mais... Como é que eu posso dizer? Mais subsídios, traz para a gente mais conhecimento. Eu acredito que quem trabalha com criança, quem trabalha com transtornos, né, infantis, precisa se capacitar, se atualizar, porque a neurologia ela não para, assim como, né, qualquer parte da área da saúde não para. Então, a gente precisa estar atento ao que acontece. O que se falava na época que eu formei, que era bom, hoje ficou démodé. Né? O que se fazia, a prática que se tinha antes não se tem mais hoje, e algumas práticas que eram boas naquela época ainda são boas, né, agora também na atualidade. Então, é importante a gente procurar ajuda, procurar um profissional adequado, um profissional capacitado para fazer uma avaliação bem feita e fazer um planejamento específico para cada caso. Na verdade, a área da saúde, ela é uma área, eu falo de todas as profissões da área da saúde, que está sempre se renovando. Então, não dá para ser formado e parou. Tá tudo bem, agora é vou abrir uma sala e vou sair atendendo todo mundo e tá tudo bem. Não impossível, imagina. E essa questão da... você falou do TEA, né? Vamos retomar esse assunto assim. Hoje, as pessoas buscam muito os profissionais da área da saúde quando tem um filho que explicitamente é autista, né? Mas eu tenho aquele que passa despercebido na sociedade e que já tem muito assunto na internet que você pode pesquisar, pai e mãe, e se aprofundar e desconfiar que o seu filho pode ter um ou outro sintoma que leve a um diagnóstico. Esse paciente que é nível 1, e aí, vamos lá, não é porque eu tenho TEA que eu não vou falar. Sim. Muito pelo contrário, né? Tem alguns que falam super mega bem. Uhum. Tem também a ecocalia, né? Que é aquela coisa de isso. eu falar repetindo. E aí, como é que eu enxergo isso? Como é que eu percebo isso no meu filho, né? É que... Aí só queria complementar a pergunta. Aí o fono, ele consegue auxiliar nisso para esses pais? Eu queria até perguntar a você, você falou rapidamente no início sobre palestras e tudo. Você tem esse trabalho de conscientização? Não sei como é que tá as tuas redes sociais, né? Sim. Eu sempre alimento ali com o meu trabalho, de alguma forma, falo do meu dia a dia, às vezes surge alguns pensando convites. só no desafio dos pais que não buscam a informação. E é um baita desafio mesmo. Primeiro é uma quebra de expectativa absurda, porque, né, eu
eu não tenho filho, mas eu acredito que quem está esperando uma criança ali, está esperando uma criança típica, né? E de repente você se vê numa situação em que você não esperava, existe a idealização de um filho planejado, que não está ali, mas que está ali e que a gente precisa resolver. Que tem que buscar ajuda, como eu falei. Ficar atento aos sinais, né? Procurar entender um pouco melhor sobre o que é esperado para cada idade. Né? Essa criança está com 1 ano, não fala ainda, né? Apresenta poucos sons, tem dificuldade de interagir, uma criança que não olha no olho, uma criança que não aponta, uma criança que faz poucos movimentos orais, uma criança que está com dificuldade na escola, que a escola sinalizou que está com dificuldade de comunicar com outra criança, uma criança muito quieta, como eu falei antes, uma criança que só quer ficar vendo televisão, né? Lembrando que não é uma regra, a gente precisa estar atento. O autismo ele é um espectro, né? Então, existe 3 níveis de suporte que vai diferenciar em cada caso, né? A cada nível aumenta a gravidade. Então, o nível 1 de suporte, ele está na sociedade, a maioria deles, inclusive, passou despercebido pelo diagnóstico, porque é uma pessoa que consegue ser funcional. Isso. Ela consegue trabalhar. A maioria está sendo diagnosticada adulto, tardiamente, né? Exatamente. Ela consegue trabalhar, ela consegue se relacionar, até porque o cérebro humano ele é sábio. Essa pessoa ela começou a fazer as adaptações desde sempre. Sim. É isso aqui que eu tenho que fazer para sobreviver, é isso aqui que eu tenho que seguir para sobreviver. Então vamos lá, eu vou seguir esse script. Né? Então ele vai passar despercebido. Mas existe o nível 2 de suporte também. Existe o nível 3 de suporte também, que não tem como você dizer assim, alguma coisa tem ali. Essas pessoas existem e elas não estão pedindo para estar entre a gente. Elas não estão pedindo, batendo na nossa porta, oi, sociedade, eu estou aqui. Elas estão. Ninguém pede para existir. A gente está aqui. A gente precisa aprender a lidar com a neurodivergência, né? Entender que o meu cérebro diverge do seu, o seu do meu. E é isso que faz a gente bonito. Porque eu acho que cilada e que terror, né? E que tristeza seria se todos pensássemos iguais e agíssemos iguais na sociedade. E agora, a moda do TDAH? É um transtorno para eu procurar um fono? Porque, assim, existem alguns sintomas, por exemplo, o falar muito, o falar comendo as palavras, até no ato de escrever, né? Não sei se você também faz o acompanhamento da escrita, né? Sim. Então, esse paciente pode procurar um fonoaudiólogo? É um paciente para ti? Olha, eu costumo falar, o TDAH, ele ultimamente está rendendo engajamento, né? Então, tem muita coisa se falando e pouca coisa cientificamente comprovada. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, porque... Na verdade, tem muita ciência, mas as pessoas na internet estão falando de forma rasa, é diferente. Exatamente. E ciência tem realmente até... coisa antiga, né? Não se fala de TDAH hoje, se fala de TDAH há muito tempo. Acontece que as coisas estão vindo à tona, as pessoas estão nessa vida corrida e estão tendo sintomas de TDAH, mas na verdade, muitas das vezes elas nem são TDAH. Então, você perguntou se a gente trabalha com isso. Independente desse diagnóstico de TDAH, se a pessoa tiver ou não, o fonoaudiólogo trabalha com pessoa que tem alteração de fala. Né? Não necessariamente essa pessoa com TDAH ela vai apresentar alteração de fala, ou a pessoa que tem alteração de fala vai ter TDAH. Né? Mas qualquer alteração de fala que você possa ter, seja ela motora, né? Seja uma alteração de linguagem, o fonoaudiólogo ele é o profissional habilitado para fazer esse diagnóstico e essa reabilitação. Sim, eu estou falando isso porque hoje muito se fala na internet do psiquiatra com o psicólogo, mas eu sempre sou da linha da equipe multidisciplinar. Eu gosto de que, eu tô aqui com um transtorno e aí eu procuro um psiquiatra e sou medicada. Mas você já procurou um nutricionista? Que às vezes um transtorno ele pode ser minimizado ou mitigado por conta de uma alimentação com nutrientes adequados para o cérebro, né? E aí, por isso que eu te perguntei, o fonoaudiólogo, ele participa, né, desse trabalho, nesse paciente, porque às vezes você está meio solto na internet, não sabe a quem recorrer, e eu estou aqui ajudando a direcionar. Tem esse sintoma específico?
vamos procurar um fono, Sim. né? Inclusive, você questionou com relação à escrita. O fonoaudiólogo também é o profissional, né, habilitado a trabalhar aí com alterações de leitura e escrita, distúrbio de leitura e escrita. É uma área de especialidade da fonoaudiologia. Então, as pessoas com TDAH que tenham necessidades, que tenham aí alterações de linguagem e de leitura e escrita, elas podem procurar ser fonoaudiólogo, deve, na verdade, compor essa equipe. E o que é seletividade alimentar, Djalma? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Seletividade alimentar é outro tema super amplo, né? A gente ficaria um tempão aqui falando sobre. Então, tudo aquilo que você recusa, né, que você seleciona, né, pode ser, inclusive, aquilo que você já comia, que você já aceitava, passar a não aceitar mais, passar a selecionar, na verdade, uma seletividade, né? Então, a gente precisa estar atento, de fato, para compreender e saber diferenciar se é algo que eu não gosto ou se é algo que eu estou selecionando, né? Uma coisa eu não gostava. Experimentei isso aqui a minha vida toda, né? Não, o meu paladar não quer mais, não autoriza mais enjoei. Enjoei, não quero mais. E de uma coisa que eu estou selecionando, ou que eu me alimentava antes, eu não me alimento mais, ou algo que só de visualizar eu já não quero comer. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou bastante seletivo, né? Devo ter alguma alteração, com certeza, alimentar também, porque tem alimento que só de olhar eu não quero experimentar. E só lá, mas você é fono, você trabalha com seletividade, como é que você faz? Na terapia, com criança, eu tenho que comer. Tenho que comer, tenho que dizer que tá uma delícia, tenho que engolir, tá tudo certo. Mas é normal, acho que todo mundo tem suas preferências alimentares, né? Então, a gente sabe diferenciar o que é preferência, né, do que é seletividade é o primeiro passo, né? E entender que criança é essa que chega no consultório, por que essa seletividade apresenta. Existem casos psicológicos de seletividade alimentar, né? Existem casos que são sensoriais, que é a maioria deles que chegam primeiro no consultório. Então, o que essa criança come, né? O que ela aceita, começar a entender. E a própria terapia, existem as etapas dessa seletividade ela ser trabalhada, né? Desde a aproximação até a própria ingestão do alimento. Tem alimentos que a criança não vai simplesmente aceitar do dia para a noite, né? Então, é um passo a passo, é uma terapêutica muito gostosa de trabalhar. É muito gratificante ver a criança ali, né? Que chega comendo um alimento, muitas das vezes, como você falou, chega comendo uma batata frita. Tem criança que, eu só como o alimento amarelo. Eu só como alimento amarelo crocante. Eu só como alimento amarelo pastoso, só como macarrão branco sem molho. E a gente começa, né, fazendo com estratégia lúdica, começa com a aproximação do alimento, sempre iniciando com aquilo que aquela criança já aceita e maximizando aí essa oferta, esse cardápio ao longo do processo, em contato com as nossas queridas colegas nutricionistas também, porque essa criança ela precisa, né, de um aporte nutricional, então a solicitação, a necessidade dela nutricional tem que estar ali, né, na programação na terapêutica do fonoaudiólogo também. Você falou uma coisa interessante, né? Eu lembrei de uma paciente que ela odiava a cor do ketchup. Então, quando ela via ketchup na geladeira, ela jogava no lixo, fechado, novo. Então, a família tinha que esconder o ketchup para poder os outros familiares comerem. Uhum. Então, esse esclarecimento sobre seletividade alimentar é bom dar o exemplo, né? Porque às vezes eu não gosto, sei lá, de chuchu. Isso é verdade, eu não gosto de chuchu. Mas, sei lá, não gostei do sabor. Sim. Agora, se eu disser que eu não gosto do chuchu por causa da cor do chuchu ou da textura do chuchu, aí começa a ser uma seletividade alimentar, porque não há a coisa do experimentar e dizer que não gostou. Eu só olho Exato. Né? Se você não experimentou, não teve contato com aquele alimento, por que você não gosta? Não é para você dizer, eu não gosto, é porque a gente, né, entende que se eu não gosto daquele alimento, o alimento precisa ser ofertado inúmeras vezes, né? Pessoal, isso aqui eu não gosto. E você não vai passar a não gostar daquele alimento depois que você experimentar. E vai ter um motivo. Você não gosta do que no alimento? Do cheiro, né, da textura. Eu não gosto de alimentos moles, por exemplo, de geleias, né, de coisas muito moles. Mas depende. Se for um doce, uma sobremesa, por exemplo, um pudim eu como. Então, a questão não é só da textura propriamente dita. Pode ser o cheiro, né? Pode ser a cor. Então, o que está validando ali naquele momento? O que você está entrando em negação? Que você não quer ter contato mais com aquilo? O que seu corpo rejeita? Pois é, às vezes até tem um trauma, né? Também. Bastante. Eu não gosto de manga.
né? A fruta manga, não sei se é o cheiro, não sei e tal. E daí, uma vez, eu conversando com a minha mãe, e ela comeu muita manga num dia, numa tarde, grávida de mim. E eu falei pra ela, olha, isso aí pode ser tal, porque eu nunca tive nada contra a manga. E eu não gosto de comer. Eu como assim, obviamente, se eu tiver numa salada, assim, a manga, eu como. Mas, eu vou descascar uma manga pra eu comer. Não. É muito individual. Né? Então, assim, tem todas essas questões, né? Mas, vamos lá. E como é que eu faço essa introdução alimentar com o paciente? Você falou rapidamente que você, na terapia, você come. Como é que é essa terapia? A terapia, ela passa por algumas fases, alguns processos, né? Existe uma dinâmica que a gente precisa acompanhar à medida que esse paciente aceita, por exemplo, inicialmente a aceitação. Tem paciente que precisa aceitar esse alimento estar naquele ambiente primeiro. Tem criança que não suporta o cheiro, sentir o cheiro daquele alimento ou ver aquele alimento. E aí existe artifícios na terapia que a gente vai usar para aquele alimento se aproximar daquela criança, né? E a partir do momento que ela aproxima, ela toca, ela sente o cheiro, ela tenta experimentar. Eu não quero comer esse alimento. Tudo bem, não precisa comer, mas a gente pode colocar aqui do lado, né? Não, vamos deixar mais afastado. Então a gente pode deixar afastado em que distância? Vamos diminuir essa distância? Será que dá para a gente tocar nesse alimento? Eu não quero comer esse alimento, mas ele pode estar no prato. Tudo, não tem problema nenhum, vamos deixar aqui no prato, né? E aí aquele alimento no prato, ele passa aquele gosto e aquele cheiro para os outros alimentos também, né? Essa inflexibilidade, ela vai começando a ser reduzida à medida com que essa terapia ela avança e com que a gente permite esse paciente a experimentar, a cheirar, a passar pelos processos sensoriais ali até a aceitação do alimento propriamente dito. Perfeito. É um trabalho muito de formiguinha, né? E tem que realmente gostar de Djalma. Né? Mas é um trabalho lindo que você faz. Lindo, lindo, lindo. Obrigado. Mas vamos lá, vamos falar sobre os métodos terapêuticos. Eu vi aqui que você colocou uma expressão ABA. Né? Já vi bastante coisa na internet, mas queria que você explicasse para nós. Então, a análise do comportamento aplicada, né? A ABA hoje ela é o padrão ouro para tratamento diagnóstico, né, de criança do transtorno do espectro autista, e, inclusive, é a única técnica baseada em evidência, que existe evidência científica. Tá? Existem algumas outras técnicas para trabalhar especificamente com criança autista, quando criança, mas a análise do comportamento aplicada, ela é na verdade, é um modelo, né, para se trabalhar muito antigo e que sofreu aí, ao longo do processo contínuo do tempo, várias modificações. Existia muito preconceito em torno da análise do comportamento aplicado e hoje em dia as pessoas, né, já têm acesso na internet, tem pessoas formadas na análise do comportamento aplicado e ela vem aí a dar subsídio para a gente poder trabalhar com essa criança autista, porque trabalha justamente com o comportamento. Né? A gente começa a compreender, a entender qual o mecanismo que esse indivíduo sofre de aceitar e negar ou se sentir estimulado a fazer algo, que é através do reforço. Interessante. E como é que essa abordagem, né, ela pode beneficiar as crianças? Assim, como é que isso realmente pode ser um diferencial? Então, como eu falei, a ABA, ela tem evidência científica e, geralmente, ela é preconizado um determinado período. Por exemplo, tem crianças que estão no nível de suporte 2 e na avaliação, né, a equipe solicitou, o médico solicitou que ela esteja no método, na análise do comportamento aplicada durante 4 horas semanais, que a gente chama de de terapia intensiva. Então, hoje a evidência científica ela prova, né, que o método, quando é de forma intensiva, quando a criança ela faz isso de forma repetida, durante determinado tempo, né, durante a semana, durante o mês, isso dá um resultado. O cérebro aprende através dessa repetição. Todos nós, né? A criança aprende por repetição. Tem que falar 10 mil vezes que não pode colocar o dedo na tomada até ela aprender. Até ela, ou ela tomar um choque e entender que não coloca mais, né? E exatamente assim, como é feito o diagnóstico de uma pessoa que tem alteração na fala? Quais são as técnicas que você utiliza para descobrir que a criança tem? Depende. Se for uma alteração, né,
linguagem, alteração motora. Geralmente a gente usa ali algumas avaliações específicas. Por exemplo, a criança que não tem oralidade tem protocolos específicos. Para aquela criança que já tem um modelo de fala, que já tem algum repertório de fala, existem outros protocolos específicos também. Né? Existe uma infinita gama de avaliação para a gente observar e avaliar esse paciente com alteração de linguagem ou alteração de fala. E quais são hoje assim as intervenções mais eficientes para esse tipo de paciente, para que ele possa realmente desenvolver essa linguagem? Na verdade, existem algumas, como é que eu posso dizer, algumas abordagens, né? Hoje eu trabalho na linha construtivista e eu acredito, né, em alguns métodos que já existem para poder estimular essa criança, que vai desde ali da gente sentar de forma lúdica e essa criança repetir, fazer treino de fala, repetir, ou começar a falar, por exemplo, as palavras que são esperadas para aquela idade. A criança está com atraso de linguagem, por exemplo. De que maneira que a gente pode, né, ajudar, de que maneira que a gente faz essa terapia. Tem diversos métodos que vão desde métodos que auxiliam você associar a mão com a boca, ou essa criança repetir determinadas palavras, né? Ou essa criança fazer um exercício de ditado de palavra, ou essa criança observar a gente falando determinadas palavras para ela se apropriar. Então, a depender de cada caso, a depender do que essa criança apresenta, da alteração que ela apresenta, a gente tem várias abordagens e geralmente a gente tenta todas as abordagens para essa criança. Algumas funcionariam mais do que outras, né? Porque Sim. Depende de cada paciente. Exato. Eu sempre falo que quem vai escolher uma abordagem, né, quem vai se apropriar da abordagem, ela é para a própria criança. O fono ele vai tentar, é uma tentativa de erro ou acerto, né? E às vezes a gente pega, eu vou trabalhar com um determinado método que me custou, sei lá, R$10.000. E tem um método que está ali, né, existindo desde sempre, desde a graduação, que foi de graça, e dá muito mais certo do que você trabalhar com aquele determinado método que custou uma fortuna. Então, vai depender da criança, vai depender de cada caso. Aconteceu já alguma vez de algum paciente ter seletividade alimentar por água, por exemplo? Não, água não. O que acontece? Tem criança que não gosta de água porque... geralmente a família não costuma beber água, porque isso aqui também é uma rotina, porque ela pode ter dificuldade em aceitar ali aquela consistência, mas recusar a água só por ser água, não, porque a água é muito neutra. Sim. Né? Existe casos de você não querer beber água. Por exemplo, a gente, quando está com muito frio, a gente bebe menos água. Quando você está com mais calor, você bebe mais água. Então, entender o mecanismo de cada caso ali especificamente, mas... Uma pessoa chegar com a dificuldade ou selecionar que a água, especificamente, ela não toma, é muito difícil. E o ato de beber água melhora essa linguagem, essa fala, ajuda no tratamento? O ato de beber água, ele vai ajudar, na verdade, já nas questões vocais, né? Ali na questão da estrutura vocal. A gente compreende que quanto mais água você bebe, mais hidratado o seu corpo fica e as nossas pregas vocais, elas estão, né, fazem parte do nosso corpo, então, portanto, elas também vão se apropriar dessa hidratação. E uma prega vocal mais hidratada é uma prega vocal que fala melhor, né, que consegue falar por um período mais prolongado, sem dificuldade. Então, quanto mais hidratada a pessoa é, melhor essa voz dela. A gente entende que a voz hoje como um mecanismo de comunicação, né, mas ela é só quando a gente fala em linguagem, ela só é um meio de você expressar a linguagem. Né? Eu posso não falar, por exemplo, e entender o que você está me dizendo, né? E ter linguagem. Sim. Gestos, né? Exatamente. Expressões, né? A própria língua brasileira de sinais. Não necessariamente eu preciso falar para me comunicar. Perfeito. Djalma, maravilhosa a sua entrevista. Acho que foi um tema assim, muito enriquecedor, porque você é o segundo fono que vem aqui. Então, acho que a gente podia até trazer outros, né? Pode trazer indicações para vir aqui. Com certeza. Porque há muita evidência na nutrição, na medicina, né? Na medicina integrativa, mas a fonoaudiologia é tão importante quanto, porque todos esses profissionais são somados para essa saúde, digamos assim,
nós somos uma ambiência, né? A gente é corpo, mente, espírito. Exato. Então, se eu não cuido da minha voz, da minha linguagem, eu, de alguma forma, eu vou estar falhando, né? E que bom que existem profissionais como você, que gostam de trabalhar com crianças especiais e que você tenha muito sucesso na sua clínica. Muito obrigado. Aqui no Sul, né? Porque veio lá da Obrigado. Bahia para cá. E é isso aí. A gente sempre pede um livro para indicar no finalzinho do podcast, se você quiser compartilhar algum tema aqui com o pessoal, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre autismo ou a própria linguagem, quem sabe até um documentário ou uma série. Olha, eu gosto bastante dos livros de uma psicóloga, inclusive, assim, que fala sobre o autismo. Ela traz essa questão, né, do transtorno espectro autista de uma forma muito bacana da gente compreender, daquelas pessoas que não fazem parte ali, né, da equipe necessariamente, de uma pessoa que é leiga no assunto, compreender, que é da Maíra Gaiato. Então, ela tem alguns livros muito legais, que geralmente falam que são livros de cabeceira para quem quer começar a compreender sobre esse universo. Sim, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o nome dela. E eu queria agradecer mais uma vez sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Chamando, a gente está aqui. Gente, que ficou até o final, agradeço a você também, sua audiência, tá? Não esquece de beber água, de olhar para sua criança, ou lembrar se tem um vizinho ou um amigo que precisa talvez de uma ajuda. Não custa nada procurar um profissional, né, especialista, porque aí sim a gente pode estar ajudando alguém que precisa. Tá bom? Um beijo e até semana que vem.